Olá a todos, nós somos do Grupo 1 e o nosso trabalho é sobre a Teresa Cristina e a esfera musical brasileira na pandemia. Oi, eu sou a Mayra e eu vou falar um pouco sobre a importância da música para o povo e para sua identidade. A música é a mais universal das artes e a sua presença se dá não apenas ao longo da história, mas também nas mais variadas formas e culturas. Não há civilização, grande ou pequena, que não possua sua própria expressão musical. O gosto pela música não depende da língua ou do nível cultural. É o prazer proporcionado por essa mistura de harmonia, ritmo, melodia e timbre que realmente importa. Porque a música está diretamente ligada ao encadeamento de emoções. A música é expressão cultural e ela serve como uma forma de identidade e pertencimento a grupos e povos diferentes, de acordo com os gostos pessoais e até mesmo da influência do próprio país. A música, nesse sentido, se caracteriza como uma expressão artística que possui grande capacidade de fortalecer essas identidades, desde que apresente elementos relacionados ao contexto cultural local. Nessa abordagem, então, a música não possui apenas uma dimensão artística, ela se aproxima de conceitos mais amplos definidos pela sociologia e antropologia. E relacionando tudo isso, a importância da música pra gente, eu vou falar um pouco sobre como está sendo a música nesse momento de pandemia. Nesse sentido mais social, a música ela ativa memórias e ela é até mesmo capaz de mudar o nosso humor e nos relaxar. Estudos já comprovaram que são vários os benefícios causados por esse conjunto de notas que, em diferentes estilos, acabam agradando alguns e ainda podem nos distrair do estresse e favorecer uma boa noite de sono. Nesse momento, que para muitos vem sendo de solidão, a música ela pode ser uma companhia diária para quem está enfrentando ela sozinha ou está com dificuldade na pandemia. A música ela faz bem, ela eterniza momentos, é capaz de relaxar, de dar ânimo e até mesmo força em momentos difíceis. Em casa, a gente não fica sem ela, né? E ouvir a música nessa época de quarentena é uma terapia. Então a gente pode falar que a música ela traz um bem-estar físico e psíquico. E ela consegue trazer um conforto e refúgio, mesmo em tempos de crises sanitárias, como essas que a gente está vivendo. E relacionando esse tempo de pandemia, a gente pode notar que o distanciamento social impôs uma nova realidade. Então, cruzando a cultura, comportamento e saúde, a gente viu novos hábitos surgindo. E até mesmo gostos musicais foram mudando. O Deezer e o Spotify identificaram sensíveis mudanças nos hábitos dos usuários. Ambas as empresas confirmaram que desde o início do isolamento, os ouvintes estavam mais interessados em canções relaxantes. Isso inclui faixas instrumentais a segmentos de sons de natureza e meditação. Se antes os consumidores apenas escolhiam uma playlist para mudar o seu humor, por exemplo, durante o isolamento, esse comportamento foi essencial para vencer a incerteza, o medo e a tristeza. Então, para muitos, a música tem sido um respiro diário em meio a tanta informação e ansiedade. E diante dessa mudança de estilos e gostos, a gente percebeu que além das músicas mais calmas, teve muito aumento de pessoas que buscaram gêneros musicais de alto astral. Então, por exemplo, muitos brasileiros retornaram ao clássico MPB e ao samba. E a gente notou em pesquisas que a busca por Teresa Cristina, Caetano Veloso, Gil e entre outras acalmam e animam os brasileiros. Então a gente pode fazer uma relação com a valorização do passado e uma busca por memórias positivas para enfrentar esse momento de pandemia. Então, os brasileiros buscaram músicas que remetem a algo concreto e que podem ser reconfortantes. Então, as músicas nacionais tendem a ser mais compreensíveis e a trazer uma certa nostalgia que faz bem em momentos de incerteza. Há uma busca por memórias que trazem um acolhimento, o famoso sentimento de cafuné que alivia o estresse diário. E relacionando essa busca cada vez maior por artistas e músicas atualmente, a gente pode perceber uma mudança na indústria musical. Depois de anos trabalhando a imagem dos artistas como celebridades intocáveis, a indústria da música e do entretenimento, antes super glamorizada,
se viu durante esse período com todos os valores sendo postos em xeque. Então, o público cada vez mais quer ver uma live. Então, cada vez mais o público quer ver uma live real. Quer ver a live da artista na cozinha da casa dela, e não uma superprodução. Mostrou então um desejo de conhecer e se identificar com o artista, querer saber mais sobre o dia a dia, o posicionamento, a espiritualidade. Teve uma relação mais real, mais próxima, mais íntima do fã com o artista. E a gente percebe que isso não vai só nortear o relacionamento entre fã e artista, mas todo o consumo, os produtos, o formato do show, os conteúdos, a linguagem, tudo será diferente daqui para frente. Esse fato foi até visto e elogiado na live da Ivete Sangalo, por exemplo, que fez seu primeiro show por transmissão na quarentena vestindo um pijama na cozinha da casa dela, e com a Tereza Cristina, que a gente vai ver mais pra frente nesse trabalho, que demonstrou tudo o que sente ao sentar e conversar com outros artistas, sem filtros e sem uma superprodução. Então a gente pode ver que vai ter uma nova tendência daqui pra frente, para um futuro pós-pandêmico, e é uma busca por eventos intimistas, então shows com lugares menores, que tragam essa sensação de segurança. Essa proximidade do artista também vai ser muito buscada, essa exclusividade da experiência real e não a glamorização que antes tinha. Lugares menores, aconchegantes e intimistas vão trazer essa ideia não só de segurança de saúde, né? Mas uma segurança emocional, a sensação de confiança e cuidado que a gente cada vez mais está buscando. E dados da pesquisa da Startup Flow revelam que 67% preferem ver shows em formatos mais intimistas com os artistas e 3% preferem ainda ir a grandes festivais. Então a gente vê que essa tendência para o futuro vai sim mudar e vai ser cada vez mais uma relação mais íntima com o fã. Bom, Tereza Cristina é uma mulher negra, brasileira, nascida no Rio de Janeiro, de 52 anos. Ela é cantora e compositora, principalmente do samba e MPB, a música popular brasileira. Ela teve contato bem cedo com a música através de seu pai. A cantora ela tem uma trajetória muito interessante de carreira, que se iniciou em 1998, porém ela nunca teve o reconhecimento devido pelo seu talento e pelo seu trabalho, mesmo tendo produzido mais de 10 discos nos últimos 20 anos. E isso gerou um caminho de muita luta e resistência para ela no meio da música. O conhecimento musical de Tereza Cristina é extenso e incrível. Como dizem, seu conhecimento é enciclopédico. E em 2020, na pandemia do Covid-19, essa situação de desvalorização e invisibilidade mudou para ela. Desde o dia 26 de março, já em período de isolamento social no Brasil, e como incentivo à prática do isolamento, a cantora Tereza Cristina começou a fazer lives em seu perfil do Instagram. Isso estava em alta na época, e como uma maneira de refúgio da dura realidade e do distanciamento social, e ao mesmo tempo de contato com as pessoas por internet, muitos artistas começaram a fazer lives. Porém, a Tereza não parou na sua primeira live. Muito pelo contrário, as lives começaram a fazer muito sucesso, contando com a presença de diversos artistas, dos mais renomados aos que estão iniciando sua carreira. E ela segue com as apresentações conversas até hoje, 8 meses depois, colocando ela no espaço de rainha das lives. E uma fala dela foi sobre as lives, foi: a pandemia piorou, as declarações do presidente se tornaram ainda mais perigosas. E quando vi, estava produzindo lives todos os dias. As lives duram por vezes mais de 3 horas, todos os dias. Todas elas são temáticas. Existem 2 temas que são semanais, as trilhas sonoras de novela e os sambas de terreiro. E além de outras que são pontuais e buscam, geralmente, homenagear algum nome da música, ou carregam algum tema político e outros pontos que geram interessantes debates e apresentações. Os artistas e pensadores que participam têm um espaço para cantar ou tocar alguma coisa daquele artista do dia. Alguns exemplos de temas em relação a outros artistas é as lives que a mesma fez no aniversário de Gilberto Gil, que levava o nome Gilberto Gil, o Orixá do Brasil.
em que os artistas convidados deveriam cantar alguma música respectiva do cantor, e isso se estende para todos os outros temas também. No caso das lives de debates políticos, podem fazer sua contribuição falando e discutindo sobre algo com a cantora. Depois cantam alguma música que represente aquele tema. Não tem nada engessado, é como uma roda de conversa com o microfone aberto a todos. A Teresa faz um repertório que ela vai cantar também durante a live, e uma lista de artistas para chamar ao longo dos minutos e vai selecionando os convidados, cantores, músicos, compositores, pensadores, para dividir o palco brevemente. Tem alguns que entram, cantam uma música e vão embora, outros que ficam, conversam, cantam e debatem. Uma das últimas lives feitas, por exemplo, levava o tema ancestralidade, e um dos convidados foi Babu Santana, ator e cantor brasileiro, negro, que conversou com Teresa sobre o tema e cantou uma música de seu álbum novo para ela. Um dos aspectos mais interessantes de como as lives foram e são feitas e construídas é a democratização que o espaço carrega, onde todos se sentem bem, livres e aceitos, relacionando com uma mesa de bar virtual, em que todos têm espaço para a conversa, para a fala, e toda a troca de conhecimento e talento é direta, horizontal e não hierárquica, onde um detém o conhecimento e o outro deve apenas escutar. Uma fala dela em uma das suas lives foi: acredito que eu tenha trazido para as pessoas que me assistem conteúdos interessantes. Venho aqui para dividir conhecimento. É o que tenho feito. Tudo que de música, coisas estão no meu conhecimento, os sambas, mas também as coisas que estão fora da minha zona de conforto. A cantora fez das lives um espaço independente para a exposição de ideias e de ideais, apresentados com trilha sonora cantada ao vivo, que demonstrou, sem nem ter intenção, a riqueza da música brasileira e sua potência como agente acalentador de amparo e força de resistência. As lives serviram como cuidado e amparo, como esse refúgio saudável da realidade que se via nas telas e no mundo, desviando a atenção do que era doloroso, mas sem esconder isso embaixo do tapete, gerando um impacto muito benéfico na vida dos participantes e ouvintes que, no período de isolamento e de um tempo ocioso dentro de casa, contavam com o compromisso de todas as noites verem os shows dela. Porém, ao mesmo tempo que eram e são um refúgio, os temas difíceis, os tabus e os assuntos importantes que devem ser discutidos de acordo com a conjuntura também aparecem, pois, além de tudo, também é um espaço de troca política. Assim como a mesma disse sobre uma percepção em uma das lives sobre a crise humanitária e sanitária do país. A pandemia jogou uma lente de aumento em várias situações. Tivemos de passar por isso para entender que nem toda a população tem acesso à água encanada, luz, tratamento de esgoto. As pessoas vivem em condições precárias. Quando começamos a falar sobre usar o álcool em gel, por exemplo, esqueceram que algumas famílias nem água em casa possuem. E esse é um debate importantíssimo, né, que demonstra como esse espaço que a cantora abriu é tão necessário. De tal maneira, o palco se tornou um holofote para aqueles artistas iniciantes em sua carreira, ou que há muito veem Teresa como uma referência e nunca tiveram a oportunidade de estar em um espaço aberto com ela. E isso, de certa maneira, tornou o acesso à música e à visibilidade mais equilibrada, mais democrática, mais acessível. Tanto para artistas que foram ali iluminados e observados por produtores e outros grandes artistas, quanto para os ouvintes que por vezes não tinham dinheiro para pagar um ingresso de show de tal artista e agora podiam desfrutar de uma conversa e cantoria ao vivo, além também de humanizar o contato com os grandes nomes do MPB e outros gêneros musicais. O debate sobre a elitização do MPB é crescente nos últimos anos, e as lives foram um exemplo de como tornar o acesso a certos cantores e músicos mais popular realmente, fazendo jus ao seu nome. Mas ainda assim existem questões que devem ser debatidas a respeito desse assunto. Um exemplo que pode ser citado aqui de como artistas conheceram outros artistas e outros repertórios e contatos que foram aumentando é o das cantoras independentes Vanessa Moreno e Dora Morelenbaum, que não se conheciam, mas as duas participaram das lives da Teresa.
E a partir daí entraram em contato e fizeram um vídeo em que cada uma canta algumas partes de uma música em sua casa. E depois juntam os vídeos como se estivessem performando juntas no mesmo lugar. E esse foi um incrível contato que foi fruto das lives da Teresa. O mais interessante acerca disso tudo é que TT, apelido dado à cantora, nunca fez as lives com o intuito de ter todo o alcance que teve, de ganhar dinheiro ou seguidores nas redes sociais. Desde o princípio, ela fez isso por prazer, por vontade, por querer dividir esse momento tão difícil que foi e ainda está sendo a pandemia no Brasil e no mundo. A cantora canta, chora, dá risada e conversa, acolhendo o público e os artistas. Uma fala dela é: esse é o tipo de realidade do qual eu tenho que fugir. Eu me refugiei nessas lives. É um lugar onde eu fico teimando em ser feliz, teimando em falar de coisas belas, em exaltar a cultura do Brasil. No começo das lives, a cantora tinha menos que 100 mil seguidores, e suas lives alcançavam cerca de 3 mil espectadores. Agora, depois de 8 meses e muitas lives, Teresa tem mais de 400 mil seguidores, e suas lives alcançaram mais de 20 mil espectadores. Com todo esse alcance, a cantora também conseguiu patrocínios e parcerias, além de ser manchete em diversas matérias. Uma de suas falas para uma entrevista para o G1 foi: essa coisa de patrocínio às vezes é uma coisa muito ingrata. A gente fica invisível, sabe? Eu sou invisível desde 1998. Isso fala muito de como é o Brasil. As pessoas gostam de dar dinheiro a quem já tem. Não sei explicar como isso acontece, mas acontece. Esse patrocínio foi da marca de cerveja Original, pois era e é um símbolo de como é a produção das lives. A cantora senta em seu quarto, com seu celular apoiado na sua mesa, e fica com uma cerveja ou um vinho ao lado, bebendo enquanto acontece a live, relembrando realmente a mesa de um bar, que é também onde o samba, gênero musical que a cantora participa, se perpetua atualmente no país. Com uma invisibilidade por cerca de 20 anos, precisou muito esforço, luta e espaço para que a cantora, mesmo dotada de muito talento, fosse reconhecida. E esse é um dos debates e apontamentos trazido por ela em relação ao povo preto e as enormes dificuldades que os artistas encontram para o acesso à visibilidade e apoio. Depois de seu crescimento, ela foi até o tema central da capa da revista Vogue de agosto. Então, além de ser um espaço de amparo e acalento num momento tão difícil, é um espaço de resistência e reafirmação, de troca, principalmente no cenário atual, de sucateamento da cultura, desvalorização dos meios artísticos. As lives aparecem como espaço de manter, de valorizar e viver essa identidade e troca como povo brasileiro, com todas as suas características e belezas. Os seus seguidores e fãs até receberam o nome de Cristiners, sendo esses os que frequentam diariamente suas lives e apoiam a cantora, construindo junto com ela esse espaço que, com erros e acertos, foi se aprimorando e ganhando cada vez mais voz. Com a ideia de diversificar um pouco as lives, Teresa Cristina e outras pessoas montaram o Movimento dos 100 Lives, que no mês de novembro, nas segundas e quintas, a cantora realizou lives nos perfis do Instagram de outros artistas, amigos e amigas. Um exemplo foi a live que TT fez no perfil da atriz Fernanda Paes Leme, que o tema era músicas que foram censuradas na ditadura militar do Brasil. Essa diversificação aconteceu também em decorrência dos ataques que a mesma sofreu em sua conta do Instagram. Assim como qualquer movimento no Brasil hoje que busque reafirmar a real cultura brasileira, do povo, negra e que carrega causas políticas, as lives e o perfil de TT sofreram ataques. No mês de outubro, uma das lives da cantora caiu no meio e continuavam caindo, fruto de algum ataque hacker que tentava derrubar a transmissão e impedir que ela continuasse a troca e a apresentação. A mesma disse: minha live está caindo no meio, e eu acho muita falta de respeito com toda a minha dedicação, com tudo que estou fazendo, com toda a minha história até agora aqui. A mesma disse que iria parar de fazer lives por ter sua conta invadida. Mas rapidamente o Instagram entrou em contato, solucionaram o problema e fortificaram a segurança do perfil dela para que isso não voltasse a acontecer. Mas a partir desse acontecimento, a gente pode perceber como incomoda uma mulher negra, cantora, sambista, que em sua carreira não havia tido o devido reconhecimento,
falando de solidão da mulher negra, falando de racismo, falando de música, debatendo política e tantas outras trocas, principalmente no momento da pandemia, que demonstrou tantos problemas estruturais, desmontes, sucateamento, desvalorização. Porém, independente das correntes de ódio instaladas, as lives de Tereza Cristina já entraram para a história cultural do Brasil, com tudo que as mesmas representam: força, luta e cuidado. Então, gente, eu sou o Henrique Canal, eu vou falar mais sobre uma parte da tabulação de dados, que a gente realizou uma pesquisa pelo Google Forms com a temática principal sobre lives musicais durante a pandemia. A gente deixou a pesquisa aberta durante 30 dias, entre 27 de outubro e 27 de novembro, e a gente conseguiu um total de uma amostra de 50 pessoas que responderam à pesquisa. Vamos lá. Aqui é importante lembrar que eu só vou colocar as perguntas mais relevantes para também não estender muito a duração da apresentação. Então, vamos começar pela primeira pergunta mais relevante. A pergunta número 5. Com que frequência você ia a eventos musicais presenciais? Aqui a gente pode perceber que a grande maioria das pessoas, né, aproximadamente 40%, disseram que não ia muito em evento musical presencial, mas só de alguns específicos artistas que essas pessoas gostavam bastante. Então aí a gente pode ver que, tipo, os eventos musicais, não é todo mundo que tem condição de ir sempre, de ir toda hora, entendeu? Então as pessoas geralmente só vão quando são alguns artistas que elas realmente têm muita vontade de ver. Já agora, a pergunta número 7, ela diz o seguinte: você tem preferências em relação a eventos musicais pagos ou gratuitos? A grande maioria disse que não tem preferência, ela prefere os dois, tudo depende do artista que ela quer ver. Se o artista dela for fazer um show pago, e ela tiver ações, ela vai. E se ele for fazer um show gratuito também, ela vai do mesmo jeito, porque ela tá indo mais pelo artista em si. Mas também tem uma parcela que prefere os shows gratuitos, é claro, por conta da condição. Já a pergunta número 9, a gente perguntou quais são os seus estilos musicais preferidos. Com isso, a gente buscava saber qual era o estilo que as pessoas, consequentemente, mais assistiam lives durante a pandemia. E a gente conseguiu perceber que 76% das pessoas responderam que o estilo musical preferido é a música popular brasileira. E a gente ficou bastante feliz com isso, porque isso foi ao encontro do nosso trabalho, e a gente conseguiu usufruir bastante desse pessoal que votou que a música preferida é MPB. Mas a gente não pode deixar de falar que 66% disse que é pop, o rock e o samba, né? O samba também aí que vai ao encontro do nosso trabalho. Então as nossas duas vertentes, elas estão indo certo na pesquisa, elas conseguiram aparecer mais. Já a pergunta número 10 basicamente, se você costuma assistir lives musicais. A grande maioria disse que às vezes, né? Porque também depende do artista que a pessoa gosta. Teve uma parcela que disse que não, e a gente consegue perceber que é basicamente tudo por causa que depende do artista que a pessoa gosta. Se o artista for fazer live e ela puder, ela assiste. A pergunta número 11 é basicamente se a pessoa acha que o acesso de alguns artistas foi facilitado pelas lives. E a grande maioria disse que sim, é claro. A principal argumentação aqui é as coisas ficaram mais democráticas, sabe? Você consegue simplesmente só abrir a live e assistir. Você não precisa entrar no site, comprar o ingresso, ver o dia, ver se você está disponível, marcar um compromisso, sabe? Enfim, é basicamente isso. A pergunta número 13 começa a especificar um pouco mais sobre o nosso trabalho. A gente perguntou bem direto se a pessoa conhece a cantora Tereza Cristina. A grande maioria, 55%, disse que não, o que a gente ficou um pouco decepcionado. Entretanto, quase 30% disse que sim, conhece ela, e 15% disse que conhece mais ou menos. Então, a gente viu aí uma brecha para a gente poder fazer questões referente a Tereza Cristina para essas pessoas que não conhecem, para as pessoas que conhecem ou conhecem um pouco. Agora, a partir daqui, as perguntas foram feitas apenas para as pessoas que responderam a pergunta anterior, como conheço um pouco e sim conheço. Por isso, a amostra total ela diminuiu de 50 respostas para apenas 23. A pergunta número 14, ela diz o seguinte:
Você sabe que ela faz diversas lives no perfil do Instagram dela desde o começo da pandemia? Aqui ela se refere a Tereza Cristina. E como a gente já esperava, a grande maioria disse que sim, porque acompanha as lives já que conhece a Tereza Cristina mesmo. Já a pergunta 16, a gente disse o seguinte: você acha que essas lives realizadas por ela tiveram algum impacto positivo ou negativo na sua vida? E como era esperado também, a grande maioria disse que sim e que o impacto foi positivo. E aí a gente colheu alguns depoimentos também que falaram que é, nesse período de pandemia, onde as coisas a gente começa a refletir um pouco mais sobre as coisas, as pessoas a live da Teresa Cristina ajudou a gente a poder, sabe, a ficar mais tranquilo em relação a isso. A pergunta 18 é: você acha que as lives da cantora, de alguma maneira, são espaço de visibilidade para artistas que estão começando ou que têm menos repercussão e os ajudaram no contexto pandêmico? Aqui foi algo assim impressionante que a gente percebeu, porque foi unânime, sabe, a pesquisa. 100% da amostra, as 21 pessoas responderam que sim, e que as lives da Teresa Cristina ajudaram muitas pessoas e que propôs muito mais visibilidade para artistas que estão começando. E isso é um dado muito importante. Já a pergunta número 21, a gente disse: você acha que no contexto pandêmico os frutos dessas lives foram mais positivos ou mais negativos para a cena musical brasileira? Mas aqui, né, é claro, com enfoque para MPB, e a grande maioria, 90%, respondeu que os impactos foram mais positivos. Isso também a gente pode perceber por conta da Teresa Cristina fazendo as lives dela, convidando artistas que são menos conhecidos, pessoa do samba, pessoa da MPB, e conversando, sabe? As lives dela eram bastante naturais, como a Clara já tinha dito, e 90% é uma grande amostra. Já a pergunta número 22, a gente perguntou: você continuaria assistindo a live mesmo no contexto pós-pandemia? E a grande maioria disse que sim. Então aí a gente pode perceber uma perpetuação de um novo estilo de show, né? Não sei se a gente pode chamar assim. 30% disseram que talvez, aí creio eu que isso também se refere aos artistas, por exemplo, talvez, se for um artista que eu gosto e eu tiver disponível, tiver à disposição, vai assistir. E a gente pode perceber que as lives se tornaram um novo meio de entretenimento bem forte durante a pandemia. Oi, meu nome é Gabriel e eu vou falar das recorrências da pandemia na esfera musical. Eu vou começar falando das recorrências que podem ser consideradas positivas, né? Primeiro teve a democratização, porque qualquer pessoa que tivesse acesso à internet, ela poderia acessar esses eventos. Muitos deles eram gratuitos, então tem ali a gratuidade, né? Houve também um contato com expressões artísticas diferentes, porque se a pessoa pesquisasse lá lives que vão ocorrer na semana, ela entraria no site e apareceria lá todas as lives e ela poderia, se ela se interessasse, tivesse curiosidade, ela poderia entrar numa live e assistir um evento sobre uma coisa que ela não conhecesse, né? Um estilo musical que ela não conhecesse. Então, houve esse contato, né? A popularização e engajamento e soluções criativas, né? Os artistas, eles puderam trabalhar bem com isso, né? Toda a questão da live é uma solução criativa e com isso eles conseguiram se popularizar e engajar pessoas nas suas redes sociais. Teve a arrecadação de dinheiro para causas sociais, muitos artistas fizeram lives beneficentes e surgiu, né, um novo modelo de negócio baseado em propaganda, porque antes a- o show ele lucrava com a venda de ingressos, né? E ele passou a lucrar com a propaganda. Então, marcas que quisessem anunciar nessas lives, elas poderiam ter os seus produtos mostrados lá. Agora eu vou falar dos aspectos que podem ser considerados negativos. Primeiro, a dificuldade do acesso. Apesar do acesso ele ter sido ampliado, né? Qualquer pessoa ela poderia acessar, mas não é bem assim. Qualquer pessoa que tivesse internet, ela poderia acessar. Então, quem não tem, isso dificultou. Também a exclusão dos novos artistas no sentido monetário. A Clara, ela falou da Teresa Cristina, né, que promovia novos artistas, mas o que acontece é que um artista, geralmente no início de carreira, ele vai se apresentar muito em bares, né?
e esses bares estavam fechados. E ele não poderia ganhar dinheiro fazendo lives, porque poucas empresas iam se interessar por um artista pequeno, né, para anunciar. Então, isso exclui eles do desse modelo de negócios, né. E a falta de contato humano, né, que é o menor dos problemas, mas querendo ou não é diferente um show ao vivo e um show, eh, que ocorre online. Eu vou falar agora da situação dos trabalhadores do meio cultural. Um dos primeiros segmentos a parar foi o do entretenimento, e além de artistas, os técnicos, os motoristas, roadies e profissionais de som e de luz ficaram sem poder trabalhar. Então, com toda essa situação, muitas campanhas foram realizadas no país inteiro para arrecadar dinheiro para esses trabalhadores. Primeiro é a campanha em Recife, né? Essa campanha ela buscou arrecadar fundos para ajudar os profissionais do backstage. eh, Aí essa aconteceu no Nordeste, né? E tem em Curitiba, ocorreu no Sul, para ajudar profissionais de som, luz, a técnica, né? Você percebe que isso foram campanhas locais, né? Então teve ali do Sul, de Curitiba, do Recife, aí também tiveram campanhas, vaquinhas, qualquer pessoa poderia doar para arrecadar também. E teve essa campanha Somos Muitos, que é curioso, porque essa campanha ela teve a participação de vários músicos famosos da música popular brasileira, né? O Francis Haime, o Chico Buarque, o João Bosco, e mesmo assim eles não conseguiram ultrapassar a marca de R$ 15.000 arrecadados. Então, o que isso conclui é que houveram muitas campanhas locais e tentativas para arrecadar fundos para o sustento desses trabalhadores, mas mesmo assim não foi suficiente para suprir todos, né? Muitos trabalhadores desse ramo passaram dificuldade e até músicos que tiveram contato com grandes músicos da música popular brasileira, eles passaram por dificuldades nesse momento, né? Porque esses trabalhadores eles necessitavam de atividades presenciais, né? Shows, eventos em bares e etc. Então é isso. Ai, meu Deus, é uma emoção muito grande, assim, sabe? É sério, quando a gente tá perto de alguém que a gente admira, mesmo que perto à distância, é um lugar, assim, muito bonito. Eu tô aprendendo a me conectar com as pessoas à distância, então falar com você por aqui de pertinho Gente, você é muito falando já tá emocionante. ótima a sua voz, falando. Eu queria muito dizer que eu tô aprendendo muito com você, com as suas lives, com as suas convidadas, com os seus convidados. É verdade, mas eu não podia deixar de vir aqui e dizer o quanto eu te admiro, o quanto você tem sido importante para todos nós, para nós brasileiros. Obrigado.